Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Queria passar nesse dia para deixar uma palavra de reflexão para os irmãos. Uma palavra bastante conhecida, uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 14, do versículo 6, onde Jesus ele diz assim, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem, por muito tempo, eu entendi ela de uma forma diferente. Eu entendia ela que qualquer pessoa que estivesse longe de uma igreja, qualquer pessoa que estivesse afastada de uma igreja, que estivesse no mundo, ela estaria fora dos caminhos do Senhor. Porque qual que é o entendimento que eu tinha sobre essa passagem? De que a pessoa, ela estando na igreja, ela indo na igreja, fazendo o papel dela de ir para a igreja, ela estaria no caminho. Porque ela deixaria de estar fazendo algumas coisas, né, do mundo para estar indo na igreja. Então as pessoas falam assim, cara, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para a igreja. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, comece a congregar em algum lugar, comece a ir em alguma igreja perto da sua casa, ou as pessoas convidam, né? Ou eu mesmo convidava alguém, venha para a igreja onde eu participo. Então, assim, por muito tempo eu levei esse entendimento, mas com a graça de Deus, Deus tem tirado as escamas dos meus olhos para mim começar a entender e enxergar a Bíblia de uma forma diferente. Essa palavra caminho para os judeus, ela traduzida do grego, porque a Bíblia ela foi traduzida no grego, ela significa derek. E derek ela quer dizer jeito, modo e como agir. Ou seja, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo assim, eu sou o jeito, eu sou o padrão, eu sou a maneira de se achegar ao Pai. Paulo é um dos caras que entendeu isso, por quê? Porque Paulo ele era hebreu de hebreu, Paulo ele era judeu. Então quando Jesus disse isso, Paulo, até o entendimento judeu, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo ele imitava Jesus em todas as suas características, por quê? Porque Paulo sabia o significado de ser o caminho, e o caminho para chegar até Deus não é eu ir para a igreja simplesmente, mas é deixar com que a palavra de Deus mude o meu interior, deixar com que a palavra de Deus molde o meu padrão. O meu padrão é Cristo. O meu padrão tem que ser Cristo. O seu padrão para seguir o caminho tem que ser Cristo. Mas daí você pode pensar assim, Adriano, mas como que eu vou ser o padrão de Cristo se é muito difícil isso? É por isso que Jesus disse, eu vou e prepararei o caminho. Eu vou para a casa de meu pai, que tem muitos quartos, e voltarei e buscarei vocês. Mas quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e não vos deixarei sozinhos. Então eu só consigo ser o padrão de Cristo quando eu entender aquilo que Ele fez na cruz por mim, e com isso o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida. Então eu passo agora a ser o caminho para outras pessoas. Assim como Paulo é imitador de Cristo, as pessoas ao olharem para nós têm que enxergar Cristo em nós. Não simplesmente ir para uma igreja, sábado, domingo, quarta, não sei qual é o dia de culto, mas saindo de lá, o meu caminho, ou seja, o meu padrão, o meu jeito, não muda, continua agindo da mesma forma fora da igreja. Então esse é o entendimento que eu tenho e eu queria passar para vocês, que ser o caminho de Cristo é caminhar como Ele. Ser o caminho de Cristo é ter o padrão dele. Ser o caminho de Cristo é ter a mente dele ativada, é ter o caráter de Cristo em nossas vidas. Não por vontade própria e nem com as nossas forças, mas com o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Ele nos transforma, Ele molda a nossa forma de agir. E Ele tem mudado a minha forma de agir, de glória em glória, de fé em fé. Jesus tem transformado o meu coração. Eu entendo que na crucificação de Cristo, quando
eu acreditei nessa palavra, quando ela entrou dentro de mim, ali eu fui justificado. Porque a palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé. Mas a minha santificação é todos os dias. Todos os dias eu me santifico. Não porque eu tenho medo de perder a minha salvação. Eu já disse isso em algumas outras oportunidades. Aquele que está em Cristo não há condenação. Então, uma vez salvo, você vai ser salvo até que Cristo venha e busque você. Então você não perde a sua salvação. Quando você cumprir os dias aqui na sua terra, aqui nessa terra, ordenados por Cristo, quando você cumprir as obras que de antemão Ele já preparou para você, quando se findar os seus dias, você é um filho, você é um eleito do Senhor. Você vai voltar para a casa do seu Pai, porque Ele já foi e preparou a morada para você. Então, todos os dias você se santifica, porque é uma luta diária da nossa carne aqui, ó, pecaminosa, contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas Jesus disse, maior é aquilo que está em mim do que aquilo que está no mundo. Então aquilo que está em mim é a presença do Pai. E jamais ela se apartará. O que está em mim é a presença do Espírito Santo de Deus que habita no meu coração e me transforma todos os dias. Então que nesse dia você possa ser o caminho que leva as pessoas até Jesus. Você possa ser o caminho que leve as pessoas até o Pai. Como? Agindo como Cristo agiu. Porque só estar dentro de uma igreja não significa que você está no caminho. Talvez você está como aquele cego de Jericó, sentado à beira do caminho, cego. Mas quando o Filho de Deus passa, ele grita, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos chamam ele, ele vai até Jesus. Quando ele vai até Jesus, Jesus dá vista a eles, aquele cego. Então ele passa a seguir a Jesus. Ou seja, ele sai da beira do caminho que estava cego, somente ouvindo falar de Jesus. Os olhos dele são abertos e agora ele passa a seguir a Cristo. Ou seja, ele passa a seguir o jeito, o modo e o padrão de Jesus. Talvez você está dentro de uma igreja, mas só está à beira do caminho, ouvindo falar de Jesus todos os dias que você vai no culto. Mas quando você sai de lá, você se sente cego, porque você não consegue ver mudança em você, no seu jeito, na sua maneira de agir, no seu comportamento. É somente Cristo, abrindo seus olhos espirituais, que faz você enxergar verdadeiramente como é as coisas do Senhor. Isso aconteceu comigo e está sendo maravilhoso poder agora enxergar a palavra de Deus de uma forma correta e verdadeira. Não porque eu sou bom, mas porque o Espírito Santo de Deus habita no meu coração. E Ele pode habitar no seu, em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem que eu queria deixar, essa palavra que eu queria deixar nesse dia, que esse dia possa ser abençoado na sua vida. Amém?